Qual foi a treta entre o rei e o príncipe do rock? Por que Elvis Presley e John Lennon não se bicavam? Você vai conferir logo depois da vinheta. Se liga aí. Salve, salve galera! 2 de outubro de 2021, sabadão, está entrando no ar mais uma edição do Clube do Rock, edição de número 54. Nessa edição, apresentamos a banda Chris, lá de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço aí pro pessoal da Grande Recife. A banda estreou seu jingle Madrugada Fria em nosso canal na última quinta-feira, dia 30. O link do vídeo está na descrição. Vamos agora aos aniversariantes da semana. Roda aí. Hoje, sabadão, dia 2/10, faz aniversário Mike Rutherford, guitarrista do Genesis. Também hoje, sabadão, faz aniversário Sting, o baixista e vocalista do The Police. Dia 5/10, terça-feira, faz aniversário Steve Miller, o líder e fundador do Steve Miller Band. Também dia 5 na terça faz aniversário o Sr. Live Aid Bob Geldof. Dia 7 na quinta faz aniversário John Cougar Mellencamp. Também na quinta, dia 7, faz aniversário o Tico Torres, super batera do Bon Jovi. E na sexta, dia 8/10, faz aniversário C.D. Ramon, guitarrista dos Ramones. É isso aí, galera. Vida longa ao rock and roll. Pode parecer surpresa para muitos, mas a treta, a rixa entre Presley e Lennon era notória. Dois dos maiores nomes do rock mundial, Elvis Presley, tido por muitos como o rei do rock, e John Lennon, guitarrista, vocalista e fundador dos Beatles, não se bicavam. Isso é uma vergonha. Pelo menos a partir do primeiro e único encontro entre os dois, que ocorreu em 1965, na mansão de Elvis, em Graceland, quando o quarteto de Liverpool foi visitá-lo. Elvis está para o rock, assim como Pelé está para o futebol. O maior nome do rock mundial foi o responsável pela popularização do gênero, como já contamos aqui em nosso canal, na edição de número 23. Vou deixar um link na descrição para você acompanhar. Ele foi um dos pais do rock and roll e foi o que mais popularizou o gênero na década de 50, nos primórdios do melhor estilo musical, sendo influenciador de diversos músicos que surgiriam, nada mais óbvio. Clube do Rock. Sem Elvis, não haveria os Beatles. Quem disse isso? O próprio John Lennon, antes do único encontro entre os dois em 65. Lennon e o restante do quarteto de Liverpool eram um fã incondicional do rei, pelo menos até antes do único encontro, como já falamos. Por ser 2 anos mais velho que Paul, ele era o líder natural da banda, sendo a maioria de suas músicas compostas por ele, apesar de fazer questão de dividir as autorias com Paul. E por essa liderança, podemos classificar John como uma espécie de príncipe do rock, ou pelo menos um deles, classificando Mick Jagger, líder dos Stones, como o segundo príncipe. Clube do Rock. Nascido em Liverpool em 9 de abril de 1940, John Winston Ono Lennon foi o fundador da banda de rock mais popular de todos os tempos, os Beatles, em 1960. Você não ouviu errado não, eu falei o sobrenome Ono no nome, pelo motivo do mesmo em 22 de abril de 69 ter acrescentado o sobrenome de sua segunda esposa, Yoko Ono, ao seu nome de batismo. Isso é uma vergonha. Lennon cresceu em meio a uma disputa de guarda dos pais, Alfred Lennon e Julia Lennon. Quando tinha 4 anos de idade, os pais se separaram. Após isso, a tia de Lennon, irmã de Julia, reclamou ao serviço social sobre os tratos de Julia ao filho. Julia deu a guarda provisória de Lennon à sua irmã, Minnie. Sabendo disso, Alfred passou na casa de Minnie e levou Lennon quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Alfred queria levar John com ele para a Nova Zelândia, o que resultaria na não formação dos Beatles. Segundo o Wikipedia, os pais então deixaram para o menino decidir, que acabou optando pela mãe, e os fãs dos Beatles agradecem. Acertou.
Acertou. Ah, miserável. O resto da infância, John morou com sua tia Minnie, que era casada e não tinha filhos. Contudo, sua mãe o via regularmente, tanto ela visitando como ele visitando ela, sendo sua mãe que colocava os discos de Elvis para ele ouvir na sua adolescência. Surge daí sua admiração e influência do rei. Clube do Rock. Aos 16 anos, John ganha sua primeira guitarra de sua mãe e forma a banda Quarrymen. Um ano depois, McCartney entra na banda. Harrison chega logo depois. Os três, juntamente com Stuart Sutcliffe, o primeiro baixista, fundam os Beatles. Para sua primeira excursão em Hamburgo, chamaram o baterista Peter Best para essa excursão. Após a excursão, Ringo Starr assume as baquetas no lugar de Peter e Paul assume o baixo no lugar de Stuart, que deixou a banda. O que se viu daí em diante foi a chamada Beatlemania, um fenômeno de popularidade e sucesso nada vida antes e também posterior. Esse enorme sucesso fez Lennon falar de uma de suas maiores barbaridades. Em entrevista em 1966, ele chegou a afirmar que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo, uma blasfêmia sem tamanho. Todo dia tem uma merda. Clube do Rock. Quando você pensa em alguém muito famoso ou como ícone cultural, Elvis e John são duas figuras que vêm naturalmente à nossa cabeça. Contudo, a semelhança entre os dois fica por aí, só na popularidade e enorme sucesso. E o rock and roll também é óbvio. A ideologia política dos dois eram inversas, como se fosse canhota contra direita. John era ativista político, aliado mais à esquerda, era contra a guerra do Vietnã, por exemplo. Criado por sua tia e sua mãe, que eram de uma família com 5 irmãs, defensoras e alinhadas ao feminismo, John foi desenvolvendo uma ideologia mais alinhada a essa área, com viés de esquerda. Seu pai também desertou do exército, o que pode ter contribuído ainda mais para seu posicionamento político. Presley, por outro lado, era conservador, alinhado com a direita, patriota ao extremo, tanto que tinha abajures na forma de vagão com os dizeres "Todo o caminho" com LBG em seu salão, no qual recebeu o quarteto londrino. LBG era a sigla do presidente Lyndon Baines Johnson, 36º a ocupar a presidência de 63 a 69, após a morte de John Kennedy. Embora democrata, Johnson era um fervoroso defensor do anticomunismo e aumentou as apostas americanas na intensividade na Guerra do Vietnã. Clube do Rock. No dia 27 de agosto de 1965, o ainda humilde John e seu quarteto visitam o rei do rock em sua mansão Graceland, em Memphis. Os Beatles aproveitaram uma brecha na sua segunda turnê lá no Tio Sam e foram visitar o rei. Era o canhoteiro Lennon, que tinha Elvis como seu ídolo musicalmente falando. Politicamente, no entanto, viviam em mundos inversos, como já falei. John, ao adentrar a sala com sua trupe, já avista os abajures com a frase do presidente Johnson. Elvis assistia TV, sem som, e tocava contrabaixo ligado a caixas amplificadas. Segundo a revista britânica Parrot Magazine, Lennon teria irritado Presley a revelar seus pensamentos anti-guerra. A língua solta e afiada de John já começou a espalhar atritos antes do aperto de mão entre os dois. Complementa a matéria nessa revista. Clube do Rock. Não foi um encontro muito amistoso e não há muitos registros detalhados sobre a ocasião. O que se sabe é que eles nunca mais se encontraram e teriam evitado um ao outro como se fosse uma trégua. A matéria revela ainda que Elvis, anos antes de morrer, teria escrito uma carta ao então presidente Richard Nixon, onde se dizia favorável à deportação de John, que a essa altura e com o fim dos Beatles já morava nos Estados Unidos. Há rumores que falam que Nixon teria até pedido para Elvis espionar Lennon em um segundo encontro, o que não aconteceu. Se bem que isso não tem como confirmar, pois Elvis morreu em 77, Lennon em 80 e Nixon em 84. Clube do Rock. Não há declarações de Elvis sobre esse encontro. No entanto, John deu uma entrevista em 1975, onde falou sobre o referido encontro. Ele estava assistindo a TV, sem som, tocando baixo e cantando. Começamos a cantar junto, mas paramos para ver. Estávamos meio que aterrorizados por esse encontro. E anos depois, ouvi de um amigo, que também era amigo da ex-esposa dele, que ele também estava aterrorizado. Por 2 motivos. Éramos a novidade e não sabia o que ia acontecer.
e que ele estava lá há horas em preparação, pensando no que ia nos dizer. E nós o mesmo, e nós também o adoramos. Há outros registros desse encontro, onde Lennon teria perguntado sobre novas composições do rei, e esse teria afirmado estar mais focado na época em fazer filmes do que lançar novos álbuns. Já Ringo Starr falou sobre o encontro. Foi tão estranho e eu estava tão zangado, porque ele não estava criando música, ele não estava fazendo o que deveria fazer. George Harrison, por sua vez, disse: Não podíamos ter nos tornado bons amigos, era impossível, não éramos amigos nem nada, mas ele era muito simpático, ele era um tipo simpático, era muito magro, sim, era muito bom, estou contente por ter o conhecido. Paul parecia, pelos relatos, o mais entusiasmado do encontro e falou: Ele foi fantástico, foi um dos grandes encontros da minha vida. E Ringo Starr finalizou os comentários do quarteto, se mostrando decepcionado anos depois. A parte triste é que descobrimos, anos e anos mais tarde, que ele já tentou nos banir da América, porque ele era muito grande com a CIA e tudo mais. Clube do Rock. A partir desse encontro, o que se viu foi a banda andando em direção contrária à linha de Elvis. Primeiro, porque a banda não o imitava com seus frenéticos remeleixos de quadris e condenavam isso. Já os seus rivais, os Stones, foram na linha contrária e passaram a adotar os remeleixos nas atuações do vocal Mick Jagger. Muitos até chegaram a taxar os Beatles de ultrapassados por não remexerem nos quadris e ir de encontro não só o que o rei e os Stones faziam, mas muitas outras bandas daquela época. Clube do Rock. John já era ativista antes de conhecer Yoko Ono. Depois do casamento, então, esse ativismo ficou exacerbado. Lennon conheceu a artista plástica japonesa Yoko Ono em 1966 e engataram um namoro. Em 69, Lennon passou a levar para as reuniões da banda a nova namorada, o que era contrário às regras da banda, que não permitia levar namoradas às reuniões. John casou-se com Yoko nesse mesmo ano e a banda caminhava para seu final, que ocorreu um ano depois. Em 1971, o casal mudou-se para Nova York. Começaria ali um cabo de guerra entre o governo Nixon e a deportação ou não de John. Clube do Rock. Richard Nixon tentou de todas as formas deportar o ativista político John Lennon do país, desde sua chegada até quando Nixon foi deposto pelo famoso escândalo do Watergate em 1974. Seu sucessor, Gerald Ford, apesar de ser republicano, afrouxou o caso de deportação de Lennon, e assim Lennon passou a viver em paz na América. John Lennon, antes disso, estava tão combativo à ideia de deportação que chegou a fundar uma micronação chamada Nutopia. É isso mesmo que você ouviu, Nutopia. Foi uma micronação criada por ele e Yoko Ono para abordar os problemas de imigração do ex-Beatle. A bandeira era de cor branca e a sede da embaixada nutopiana era o prédio de que John morava, o Dakota. Clube do Rock. John era de esquerda, ativista ao extremo. Elvis de direita, conservador. Ambos só se encontraram uma vez e se afastaram, como já falamos. No entanto, John tinha seu lado submisso e aceitava as imposições de Yoko, tanto que só foi trazer seu filho, Julian, aos Estados Unidos quando se separou de Yoko em 1972. Julian nasceu em 63, fruto de seu primeiro casamento com Cynthia. Yoko proibia o Beatle de ver o filho, tem base. A japa mandava tanto no ex-Beatle que até empurrou sua secretária, May Penn, para os braços do inglês quando se separaram. Penn e John viveram 2 anos juntos, até que em 74 a japa pediu o maridão de volta. O casal se reconciliou e dessa união nasceu em 75 o segundo filho de John Lennon, Sean Lennon. Clube do Rock. John Lennon e Elvis Presley, além da fama e de serem príncipe e rei do rock and roll, respectivamente, tinham outra semelhança entre as várias diferenças expostas aqui. Ambos alegavam ter visto OVNIs, objetos voadores não identificados, e de certa forma foram abduzidos dessa vida de uma forma precoce. Elvis, aos 42 anos de idade, em 1977, vítima de ataque cardíaco fulminante. E John, aos 40 anos, em 1980, vítima de um fã maluco que atirou pelas costas do cantor.
Por fim, um recado para você que gosta de guitarra. Que tal aprender a tocar esse fantástico instrumento? Clique no primeiro link na descrição e conheça um curso de guitarra nota 1000, brother. Belezeira? Recado passado? Se gostou do vídeo, dá um joinha aí, brother. Compartilha com a galera e se inscreve na parada. Não esqueça de ativar o bells para ser avisado das postagens. Belezeira? Até sábado que vem e vida longa ao rock and roll.